Olá, bem-vindo a todos. Eu me chamo Natália, sou médica gastroenterologista aqui na Clínica Unitar, em Balneário Camboriú, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a doença celíaca. Se você buscou esse artigo, muito provavelmente está em vias de fazer o diagnóstico ou mesmo já possui o diagnóstico da doença celíaca. Então, vamos esclarecer alguns pontos para que fique bem claro o entendimento da condição. O que é o glúten? Acho que é a primeira coisa que surge na nossa mente quando a gente fala em doença celíaca, o entendimento do que é o glúten. O glúten é uma molécula de proteína proveniente dos alimentos originados a partir do trigo, da cevada e do centeio. O glúten, quando presente no interior do intestino do portador de doença celíaca, ele é capaz de gerar um processo inflamatório autoimune, ou seja, existe uma migração de células inflamatórias em direção à parede intestinal, que é capaz de gerar uma inflamação intensa ali naquele local, que prejudica a absorção de nutrientes muito importantes para o desenvolvimento e funcionamento do nosso organismo ao longo do tempo. O doente celíaco, toda vez que se expõe ao glúten, mesmo que em pequenas quantidades, vai devagarinho produzindo essa resposta inflamatória na parede intestinal. Agora, uma dúvida que surge é: por que a gente desenvolve isso? Por que alguns pacientes têm essa resposta inflamatória em decorrência da ingesta do glúten e outros indivíduos nunca terão? Isso é uma condição genética. O portador de doença celíaca, ele possui um gene que o predispõe ao desenvolvimento desta condição. Então, não são todos que podem ter esse diagnóstico. É preciso existir essa condição que precede a apresentação clínica, que é a predisposição genética para a doença. Daqueles pacientes que possuem o gene, cerca de 30% vão expressar a doença ao longo da vida. É por isso que muito se fala do glúten, mas o diagnóstico da doença celíaca propriamente corresponde a aproximadamente 1% da população mundial. Se você possui esse diagnóstico que foi mensurado através de exames de sangue, de endoscopia, de biópsia, é importantíssimo que seja excluída da dieta completamente o consumo do glúten. Porque o problema ali não vai estar na quantidade, mas na presença ou não da molécula dentro do intestino. Uma vez ingerida no paciente portador da doença, vai haver o desenvolvimento do processo inflamatório. Qual que é o risco ao longo do tempo? Além, claro, da deficiência de absorção de nutrientes importantíssimos, essa inflamação continuada na parede do intestino pode aumentar o risco de um câncer, uma neoplasia, que se denomina linfoma da parede intestinal, um linfoma de intestino fino. Então, o nosso grande objetivo, além de conseguir uma boa qualidade de vida, é evitar que hajam as complicações decorrentes da ingesta continuada do glúten. Eu sei que quando a gente ouve esse diagnóstico, os pacientes logo se sentem muito ansiosos, Gera uma angústia porque é uma ruptura de uma tradição alimentar muito frequente aqui no nosso país. Mas é sim possível, junto do acompanhamento nutricional, descobrir uma imensidão de possibilidades nutricionais de substituição, mantendo o sabor e a qualidade dos alimentos. Então, se você tem doença celíaca, não menospreze esse achado, busque um gastroenterologista para faça um acompanhamento de qualidade, para te acompanhar, e um nutricionista para estar ao lado ali o tempo inteiro. É importante a gente falar aqui também sobre uma grande confusão que se faz da doença celíaca com a sensibilidade ao glúten não celíaca. Essa é uma condição muito mais comum, onde o indivíduo que possui a sensibilidade pode desenvolver sintomas sim, normalmente gastrointestinais unicamente, quando ingere o glúten. Mas se a gente for avaliar os exames, a endoscopia, a biópsia, os exames de sangue, não existe nenhum tipo de alteração.
Então é apenas uma dificuldade, uma má digestão ocasionada pela presença do glúten. Nesse indivíduo, nós não precisamos ser tão restritivos. É possível que haja apenas a redução do consumo do glúten e a melhora da qualidade daquele glúten que é consumido. Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida para trás, fiquem à vontade de fazer as perguntas. E é isso.